Vamos, irmãos, continuar com o nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje eu vou terminar o capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Farei a leitura do versículo 28, que diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo tinha um propósito bem definido no seu trabalho missionário e pastoral. O seu propósito ele apresenta nesse versículo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito, irmãos, no grego teleios, não significa sem pecado, mas completo, maduro, em contraste com o imaturo. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja de crentes imaturos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, diz o seguinte: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis suportar. Nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então Paulo os chama de meninos, isto é, crentes imaturos, que viviam na carne e não no espírito. Esse mesmo problema é apresentado em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 12 ao 14, quando o escritor diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Uma coisa, irmãos, que podemos destacar aqui é que tempo de crente, tempo de igreja, não significa maturidade cristã. A queixa do escritor era exatamente esta: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda são meninos. Não cresceram, não amadureceram. Então aqui o escritor aos Hebreus ele apresenta um contraste entre o crente imaturo e o crente maduro. Ele chama o crente imaturo de menino e diz que, independentemente do seu tempo de vida cristã, precisa ser discipulado como se fosse um novo crente. Precisa de leite e não de alimento sólido. Já o crente maduro é chamado de perfeito, capaz de receber alimento sólido e de discernir entre o bem e o mal.
Esse discernimento, irmãos, é importante porque às vezes estamos mal e pensamos que estamos bem. O crente maturo é assim, ele está mal e pensa que está bem, está tudo bem. Não se incomoda, não se preocupa. A perfeição era o que Paulo desejava ver produzida na vida dos crentes. Maturidade espiritual, perfeitos em Cristo, amadurecidos em caráter e personalidade a ter Cristo como supremo exemplo, como supremo modelo. Ao usar outras palavras, Paulo revela esse mesmo anseio em relação aos Gálatas. No capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Esse era o objetivo do trabalho de Paulo, formar Cristo nos crentes ou formar crentes maduros. Para isso ele trabalhava. E o que fazia Paulo? De que forma trabalhava para alcançar esse objetivo? Aqui ele fala de 3 coisas que ele praticava. Primeiro, anunciava o evangelho, o qual nós anunciamos. O primeiro passo dado pelo apóstolo Paulo para tornar todo homem perfeito em Cristo era pregar o evangelho. Anunciar para quê? Para que as pessoas, primeiramente, se convertessem a Cristo. Porque o amadurecimento é para quem já é convertido. Quem não é convertido não vai amadurecer nunca. Só vai amadurecer quem se converteu de fato, quem realmente nasceu de novo pela pregação do evangelho. Então Paulo pregava o evangelho para produzir o novo nascimento. E depois então fazer aquela criança, aquele bebê crescer. É como o crescimento de uma criança. Para crescer, primeiro tem que nascer. Se não nasce, não cresce. Até mesmo a planta, para crescer, tem que nascer. Então só vai amadurecer quem é convertido, quem nasceu de novo. É inútil, irmãos, buscar o amadurecimento de quem, em verdade, nunca nasceu de novo. É perda de tempo. Talvez seja essa a explicação para algumas pessoas que estão já há anos na igreja, mas não crescem, não amadurecem. São como as pessoas das quais o escritor da carta aos Hebreus se referiu. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Em outras palavras, era necessário pregar novamente o evangelho para essas pessoas. Os primeiros rudimentos, para que talvez se convertessem de verdade, antes de buscar o amadurecimento delas. Então esse era o primeiro passo dado por Paulo para apresentar todas as pessoas perfeitas em Cristo. Anunciava o evangelho para a conversão das pessoas. Porque sem conversão não há aperfeiçoamento. Sem nascer de novo não há crescimento. O segundo passo, ele advertia a todo homem. Ele diz, advertindo a todo homem. Aqui Paulo não está a referir-se a todo homem natural, não, mas a todo homem convertido, que já nasceu de novo. Todo homem que já havia ouvido a pregação do evangelho e que pela pregação nasceu de novo e que agora Paulo trabalhava para apresentar essa nova criatura, ou como diz aqui, esse novo homem perfeito em Cristo. Paulo sabia que não estaria a cumprir sua missão com simplesmente
pregar o evangelho para que as pessoas se convertessem, mas era necessário um acompanhamento, que chamamos de discipulado, né? Os novos crentes, para que crescessem, precisavam ser advertidos. Advertidos sobre o quê, irmãos? Primeiro, sobre a seriedade da vida cristã. E também sobre os riscos da vida cristã. É muito importante que a pessoa, quando entre na vida cristã, ela seja advertida sobre a seriedade. Isso aqui é coisa séria. E sobre os riscos. O cristão que logo no início não é advertido sobre a seriedade da vida cristã, que Deus deve ser levado a sério, que o cristão é chamado ao compromisso de uma nova vida com Cristo. O cristão que não é advertido quanto a isso, não cresce. Vai ficar sempre como bebê espiritual. E também precisa ser advertido sobre os perigos da vida cristã. Principalmente para não entrar na vida cristã a pensar que agora tudo será um mar de rosas, que não haverá mais problema. Venha Jesus e os seus problemas estão resolvidos. Venha Jesus que tu vais prosperar. A teologia da prosperidade. O cristão que pensa assim é imaturo, não cresce. E corre o risco de, na primeira tormenta, ser vencido pelo desânimo ou até mesmo desistir. Então, o cristão, para crescer, precisa ouvir a advertência feita por Jesus de que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E também precisa ser advertido sobre a seriedade da vida cristã. Vida cristã é vida de compromisso. Igreja não é um clube. Não é um clube social. É a noiva de Cristo. E quando eu entro na igreja, eu caso com Cristo. Eu faço uma aliança com Ele. Comprometo-me com Ele. Então é necessário ser advertido, como fez o escritor da carta aos Hebreus. Aquelas pessoas que ele considerava que precisavam amadurecer na fé. O que disser aquelas pessoas? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a verdade. Ou melhor, segundo a vontade. Irmãos, que advertências temos aqui? Em resumo, tomar Deus a sério e a sua palavra a sério. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então os crentes, e Paulo sabia disso, para que cresçam, para que caminhem na direção da maturidade cristã, precisam ser advertidos quanto aos riscos da vida cristã e também ser advertidos a tomar Deus e a sua palavra a sério. E terceira coisa que Paulo praticava no seu trabalho de apresentar todo homem perfeito em Cristo, ele ensinava a todo homem. E ensinando a todo homem.
É a terceira coisa que ele apresenta aqui. Mais uma vez, Paulo está a referir-se a todo homem convertido. Ele não ia ensinar quem não era convertido. Ele ensinava aquele que ouviu a palavra e creu. E por isso nasceu de novo e agora estava pronto para o processo de crescimento. Aquele que foi advertido sobre a seriedade e também os riscos da vida cristã. Então agora Paulo fala do terceiro passo, que era o ensino contínuo. Ele diz ensinando. Aqui ele usa o verbo no gerúndio, ensinando. E a razão de usar o verbo no gerúndio indica uma ação contínua. Ensinava e prosseguia em ensinar. Ensinava e continuava a ensinar. Certamente Paulo procurava praticar o que Jesus indicou que deveria ser feito na formação de discípulos. Ide, fazei discípulos, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. Isso faz parte da formação do discípulo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, vida cristã é vida de obediência, ensinando-os a obedecer. Cristão maduro é aquele que aprendeu a obedecer. Paulo sabia disso, por isso, depois dos passos da evangelização e da advertência, agora tratava de ensinar a obedecer todas as coisas. Então ele ensinava e continuava a ensinar, até que Cristo fosse formado nos crentes. Isso é para sempre, irmãos. Isso é para sempre. A quais crentes ou a quantos crentes Paulo ensinava? Ele diz lá, ensinando a todo homem. Todos têm que crescer. Todos têm que chegar a esse estado de maturidade cristã, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todos na igreja, todos aqueles que nasceram de novo precisam crescer até alcançar a maturidade cristã. Ou como diz Paulo aos Efésios, a medida da estatura do varão perfeito. Ou como disse aos Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, isso me leva então a concluir essa mensagem com a seguinte indagação. Se o crescimento é uma necessidade, e é para todos, a pergunta é, estamos a crescer? A que nível já chegamos? Ah, pastor, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, né? Eu estudei muito. Irmãos, informação não é crescimento. A pessoa que se enche de informação, mas não cresce, apenas recebeu informação. Isso é perigoso, sabe por quê? Vai se transformar em vaidade, em orgulho. Eu sei muito. Eu tenho muitas informações. Informação que não transforma, não serve. Não serve. Então, irmãos, estamos a crescer? Informações eu sei que temos bastante. A maioria aqui tem.
Ou será que, apesar do tempo de vida cristã, ainda estamos como meninos em Cristo? Faça essa avaliação. Estou a crescer ou estou estagnado na vida cristã? Parei onde comecei? Ainda sou um menino na fé? Ou estou a crescer? Qual o grau do meu comprometimento com Cristo e com a obediência à sua palavra? Realmente nasci de novo? Realmente decidi seguir a Cristo de coração ou sigo apenas uma religião, uma doutrina, uma igreja? Como estou a responder às advertências e aos ensinos da palavra de Deus? Tenho sido sensível à voz do Espírito Santo? Tenho levado a sério a palavra de Deus que sempre estou a ouvir? É importante, irmãos, fazermos esta avaliação. O apóstolo Paulo se esforçava para pregar, advertir, ensinar. Mas tudo seria vão se não houvesse uma resposta positiva daquelas pessoas a quem Paulo trabalhava arduamente a fim de apresentá-las perfeitos em Cristo. Seria vão. O seu trabalho seria vão. Não bastaria apenas o esforço do Paulo em ensinar, os crentes precisavam praticar. Esse é o cerne da nossa mensagem. Para que tenhamos crentes maduros em nossa igreja, é necessário sim que haja bom ensino contínuo, mas isso não basta. É necessário a disposição dos crentes em colocar o ensino em prática. Esta semana eu li sobre um escritor judeu na década de 20 do século passado. Ele morreu com 40 anos de idade, ele teve um tumor na garganta e não conseguia alimentar-se, não conseguia comer. E naquela época não existia alimentação, né, que hoje a gente tem, né, intravenosa. E morreu de inanição, porque não podia comer. Parece que tem crente que tem tumor na garganta, no ouvido, né? Que a palavra não entra, não se alimenta. Aí fica aí espiritualmente subnutrido. Para que tenhamos crentes maduros em nossa igreja, é necessário sim que haja bom ensino contínuo, mas isso não basta, é necessário a disposição dos crentes em colocar o ensino em prática. Já mencionei a advertência contida na carta aos Hebreus. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. E quero concluir, irmãos, com outra advertência que vai no mesmo sentido, encontrada na carta de Tiago. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O problema desse homem é que não se corrigiu imediatamente diante do que lhe foi revelado pelo espelho da palavra de Deus. O espelho da palavra revelou o que tinha que ser corrigido, mas não corrigiu. E logo se esqueceu daquilo que lhe foi dito e que precisava corrigir. Em outras palavras, irmãos, foi insensível diante da palavra de Deus, foi apenas um ouvinte e não praticante.
mas que não seja assim conosco, que não seja assim com a nossa igreja, que tenhamos ouvidos para ouvir, que aprendamos a valorizar e levar a sério a pregação, as advertências e o ensino da palavra de Deus, a fim de que sejamos maduros e aperfeiçoados em Cristo. Amém? Amém.